A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus e eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no dia de hoje. Quero falar a respeito das coisas que Jesus, quando Ele chega, Ele faz na nossa vida. Glória ao nome do Senhor, do que o Senhor faz por mim, por você. Que as coisas, quando Deus ele está no negócio, quando Deus chega para resolver, aleluias, é coisa maravilhosa, é coisa linda o que Deus faz, aleluias. E aí eu quero compartilhar com vocês a respeito da palavra em João 2, sobre as bodas de Canaã, quando Jesus transforma água em vinho. E então, irmãos, essa água em vinho, esse vinho que Jesus transforma, aleluia, essa água que Jesus transforma em vinho nesse casamento, faz este milagre, irmãos, é porque, aleluias, o que Deus faz é perfeito na minha e na sua vida e é melhor. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, quando Ele chega, é para melhor. O vinho que Jesus transformou, nessa festa foi o melhor vinho, aleluias. E eu quero dizer para você que sem a presença de Deus, sem a presença dele na nossa vida, nas áreas da nossa vida, nada podemos fazer e nada acontece da maneira como Jesus faz. Por isso eu quero falar para você nesta noite, em nome de Jesus, não saia da presença de Deus. Não se aparte da presença de Deus, fica na presença de Deus, invoca a presença de Deus, porque quando Jesus está presente na nossa vida, Ele faz o melhor por mim e por você, amém? João 2:1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações de judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água. Essas talhas encheram até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém? Eu creio que muitos de vocês já conhecem essa palavra. Aquele que não conhece, procure a leitura completa. Aleluia, está em João 2, a partir do 1. Aleluia, que Jesus, ele faz o melhor vinho naquela festa, porque a presença de Jesus estava naquela festa e Maria, sua mãe, recorreu a ele para o milagre. E Jesus estava presente naquela festa. Glória a Deus. E se Jesus não estivesse ali, irmãos, o que seria desse casamento? Aí eu pergunto a mim e pergunto a você. Se Jesus não está na minha e na sua vida, o que seríamos de nós? Aleluias, porque tem coisas na nossa vida que é só Jesus que faz, é só Jesus que pode fazer. O impossível na minha e na sua vida é só Jesus que pode fazer. E a Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, sem mim nada podemos fazer. Aleluias. Por isso que eu quero dizer que tudo aquilo que Deus faz na minha e na sua vida é o melhor. Aleluias. E quando Jesus chega para agir na minha e na sua vida, Ele faz coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Ageu 2:9 vai dizer que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Veja que quando Jesus transforma a água em vinho, aleluias, é Ele dizendo que a glória da última casa é maior do que a primeira, que o segundo vinho foi melhor e maior do que o primeiro que já tinham bebido. Aleluias. Eu quero levar vocês agora, em nome de Jesus, ao estado de Jó. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Aleluias. Jó perdeu tudo. O inimigo veio para
tirar tudo de Jó, aleluias, mas quando o Senhor, ele veio restituir, aleluias, para Jó, tudo que ele perdeu foi em dobro, porque a glória da última casa é maior do que a primeira, porque o vinho, o segundo vinho, é melhor do que o primeiro, aleluias. A Bíblia diz que, aleluias, os últimos serão os primeiros. Aleluia. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Às vezes nós achamos, estamos passando por lutas, por tribulações, por situações na nossa vida, aleluia, que nós não achamos que não tem mais jeito, nós ficamos preocupados, nós não sabemos o que fazer, aleluia, mas eu quero te dizer que quando nós estamos na presença de Deus, que quando nós estamos clamando a Deus, que quando nós estamos orando, jejuando, buscando, tendo um coração quebrantado e contrito e pedindo ajuda ao Senhor, Ele vem e faz o melhor por mim e por você. Aleluias, glória a Deus. Sem Deus nada podemos fazer, irmãos. Aleluias, os dias estão mal, as coisas estão difíceis. Meu Deus amado, Jesus Cristo, Jesus, aleluias, quantas tribulações, quantas lutas, quantas perseguições, quantos momentos difíceis que passamos na nossa vida, aleluias, mas eu quero te dizer que quando nós estamos na presença de Deus, Ele vem, Ele entra com solução, Ele entra com providência, Ele entra com libertação, com restauração. Irmãos, tenho inúmeros, aleluias, momentos da minha vida, da minha caminhada com Cristo, aleluias, que eu achei que não ia ter mais solução, que eu sei que não ia ter mais jeito, que eu olhava para os quatro cantos e dizia, e agora? Quantas vezes eu passei por situações que eu achei que não tinha saída, que eu achei que não tinha solução, mas o Senhor chegou. Todas as vezes que eu orei, que eu clamei, que eu pedi, que eu falei, Senhor, e agora? O Senhor chegou na minha vida. E o Senhor fez aquilo que eu nem imaginava, irmãos. Irmãos, em 2020 roubaram um carro meu na cidade de Tiradentes. Irmãos, depois de 5 anos, agora, este ano de 2025, esse carro foi encontrado no momento mais difícil da minha vida. Num dos momentos que eu olhei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Esse carro apareceu, irmãos, depois de 5 anos. Olha o milagre que Deus fez. Olha que milagre maravilhoso que Deus fez, irmãos. Um milagre tão grandioso quanto, aleluia, transformar água em vinho e no melhor vinho. O carro chegou no momento certo, aleluia, foi encontrado no momento certo, na hora certa. Uma bênção, uma restituição a qual o Senhor sempre me dizia que ia me restituir muitas coisas que eu tinha perdido. O Senhor restituiu. Esse carro chegou num momento que eu necessitava muito de uma provisão, eu e meu esposo. Irmãos, e foi grandioso. Irmãos, quantas pessoas perdem os seus carros e nunca mais encontram, vai para desmanche. Por mim, esse carro tinha ido para desmanche. Mas lá no fundo, sabe, lá no fundo, quando o Senhor falava de restituição, eu lembrava desse carro.
E eu dizia, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para mim, para você pode ser impossível uma cura. Para mim, para você pode ser impossível uma libertação, uma provisão, uma restauração, uma mudança. Mas para Deus nada é impossível. E Deus faz tudo novo. Quando Jesus chega no Aleluia, nessa festa de casamento, era para fazer tudo novo, um vinho novo, o melhor vinho, alegria nova. Aleluias. Nessa festa, aleluias, glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, que João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, fica na presença de Deus, continua na presença de Deus. Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso que a gente clama, que a gente roga, que a gente ora. E o Senhor faz as coisas acontecerem. É da maneira dele, nós somente temos que confiar em Deus. Amém? Pedro estava já na pesca maravilhosa, lançando as redes, tinha trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. Mas quando Jesus chega, aleluias, naquele barco e manda Pedro lançar as redes novamente. Pedro cansado, que muitas das vezes eu e você estamos das pelejas, das lutas, do dia a dia, porque os dias são maus. Pedro ali frustrado, cansado, desanimado, pensativo, porque o peixe era a provisão deles. E Pedro fala assim: não apanhamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra, porque tu mandas. Tem tradução que diz porque tu mandas. E tem outros que diz sobre a tua palavra eu lanço. Aleluia. Veja que nas bodas Maria fala assim: e faça-lhe tudo que ele vos mandar. Maria fala para os servos: e faze tudo o que ele vos mandar. Então, quando Jesus manda fazer alguma coisa a mim e a você, somente nós temos que obedecer. Se ele disser espera, espera. Se ele disser fica, fica. Se ele disser vai, vai. Se ele disser obedece, obedece. Se ele disser naquela hora não, é não. Se ele disser sim, é sim. O que nós temos que esperar sempre é a ordem de Deus. Nunca nós devemos fazer nada sem a ordem de Deus. Amém? Quando eu sinto no meu coração, quando eu quero fazer algo, irmãos, e eu sinto no meu coração, assim, angústia, alguma coisa assim, que eu não tenha paz, irmãos, eu sei que não é de Deus. Eu sei que Deus não está no negócio. Por isso nós devemos orar, devemos vigiar, devemos orar. Devemos sempre pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos oriente, que nos guie, que nos ajude, irmãos, porque é difícil tomar decisões. E às vezes nós tomamos decisões em momentos difíceis e às vezes tomamos decisões erradas. Aleluias. Mas eu quero dizer para você, aleluias, que Pedro obedeceu o que Jesus mandou. Lança as redes. E por causa da obediência de Pedro, ali naquele momento, foi uma pesca maravilhosa. O que Deus fez, o que Jesus fez naquela pesca, aleluia, foi maravilhoso. Foi melhor do que qualquer outra pesca que Pedro já havia feito. Aleluia, foram grandes peixes. Aleluia, porque quando Deus faz na minha e na sua vida são grandes coisas, são coisas melhores e maiores do que nós podemos imaginar. Aleluia, irmãos, a Bíblia diz, a palavra diz assim, que assim, o Senhor me trouxe essa palavra agora, neste momento, que assim como se forma os ossos no ventre de uma mãe, e nós não sabemos como é, assim é as obras que Deus faz na minha e na sua vida. A única coisa que nós temos que fazer é continuar orando, obedecendo a Deus, nos livrando do pecado, nos esquivando do pecado,
guardando a nossa vida, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo, para que nada venha arrancar de mim e de você a presença de Deus e a certeza de que tudo que Ele faz na minha e na sua vida é melhor. O último estado de Jó foi maior do que o primeiro estado. Amém? Aleluias. Eu também digo que o último estado de Jesus foi maior do que os outros. Porque na cruz foi a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque a glória dessa última casa foi maior do que a primeira. Porque o vinho da festa, aleluias, foi melhor. O último vinho foi melhor do que o primeiro. Porque a ressurreição de Cristo garantiu a mim e a você a salvação. Deus faz tudo novo na nossa vida. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Basta a gente crer, basta a gente esperar, basta a gente confiar naquilo que Deus prometeu para mim, para você. Basta a gente obedecer e continuar temendo a grandeza de Deus, a presença de Deus, que a gente venha a continuar orando, clamando, pedindo, obedecendo a Deus, tendo temor no nosso coração da santidade, da grandeza e das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez, num piscar de olhos, daquilo que eu achava que não tinha mais jeito. Eu sou grata a Deus. E Ele é fiel, porque a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente passar nossas lutas, mas no joelho, na perseverança, na oração, no temor a Deus, a nossa vida. Porque na cruz do Calvário, Ele morreu. Mas o segundo estado dele, o último, que foi a ressurreição, foi maior. Foi uma obra de salvação na minha e na sua vida. Por causa dessa ressurreição, Ele pôde nos salvar e nos dar a vida eterna e deixar o Espírito Santo Consolador na nossa vida. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você saiba que Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar, Ele é fiel e Ele sempre, o que Ele faz na nossa vida, sempre é melhor, sempre é melhor, sempre é maior do que a gente pode imaginar. Amém? Essa palavra, onde chegue, esta palavra, aonde quer que venha chegar, nas vidas, nos lugares, que em nome de Jesus essa palavra possa chegar ao seu coração, aleluias, e que você creia que Deus, Ele pode fazer na minha e na sua vida coisas grandiosas, maiores do que eu e você podemos imaginar. Amém? Eu oro para que esta palavra te traga esperança de que tudo para o Senhor tem jeito, nas mãos do Senhor tem jeito, e que Deus faz o melhor por mim e por você. Que aonde essa palavra chegue, que aonde a minha oração chegue, o Senhor possa transformar a sua água, a sua sequidão, a sua tristeza, a sua frustração, todos os sentimentos ruins, o Senhor possa transformar em alegria com a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu não sei aonde você está, eu não sei quem é você, mas se esta palavra falou ao seu coração e você quer aceitar Jesus, em nome de Jesus, como seu único e suficiente Salvador, procure uma igreja mais próxima da sua casa, do seu bairro, e vá buscar o Senhor para que Ele possa fazer milagres na sua vida de transformação, libertação e salvação. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma vez que nós estamos na presença de Deus, Ele faz milagres
Ele faz com que aquilo que não tem jeito, tenha jeito. Por isso, procure uma igreja mais próxima. Busque ao Senhor, se entregue ao Senhor e deixa Deus transformar a sua vida. Aleluias, para você ver o quão maravilhoso é estar na presença de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se alegrar com esta palavra, que Jesus tem alegria, que Jesus tem novidade de vida, que Jesus tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida, e que Jesus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, que está conosco e que pode transformar a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, esta palavra, aleluias, e que você possa buscar a Cristo e saber que Ele é maravilhoso e que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então fica com essa palavra. Nós vamos ter aflições? Sim. Vamos passar por lutas? Sim. Mas se estivermos com Cristo, nós vamos vencer, porque Ele venceu. E a glória da cruz, aleluias, foi para que a ressurreição fosse maior estado que Jesus já teve, para que essa ressurreição pudesse fazer o que Ele faz por nós. A salvação eterna, morar com Ele no céu, passar uma eternidade com Ele, ganhar a coroa da vida eterna. Aleluia, isso não tem preço. Assim como não teve preço o sangue que Ele derramou, aleluia, por mim e por você. Aleluia, não tem valor no sentido material, mas no sentido espiritual. Nós somos comprados pelo preço de sangue dele, um sangue puro, um sangue valioso, um sangue que nos deu a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Jesus possa transformar a minha e a sua vida a cada dia e que a gente confie nos planos de Deus, que os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Amém? Compartilhe essa palavra com sua família, com seus amigos, no seu grupo, me ajuda, me dá um like, ativa o sininho, compartilhe essa palavra, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, a vidas que não conhecem a Cristo, a vidas que desistiram de crer por causa das muitas lutas, mas Deus é o mesmo, Ele não muda. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos e que você nunca desista de estar na presença de Deus. Amém?